Se você é fã de comida japonesa, vale a pena assistir esse vídeo até o final, porque hoje eu vou mostrar pra vocês um jeito bem fácil de fazer essa gostosura. Bora pra cozinha que lá eu te mostro todo o passo a passo. São poucos os ingredientes para fazer essa receita. Você vai precisar de uma xícara de arroz próprio para sushi. A xícara que eu estou usando, a capacidade dela é de 250 ml. Você vai utilizar 2 xícaras de água. A medida da xícara é a mesma, tá, gente? Nós vamos usar alga nori e um tapetinho próprio para enrolar o sushi. Para temperar o arroz, a gente vai utilizar 2 colheres de sopa de vinagre de arroz, 2 colheres de sopa de açúcar. Se você quiser dar um pouco mais de sabor, você pode acrescentar uma pitada de sal e um pouco de saquê. E vamos utilizar também gergelim. Aqui eu tenho uma mistura de gergelim torrado e gergelim cru. O recheio desse sushi vai ser uma combinação de pepino japonês e cenoura. Aqui eu estou fazendo a versão mais fácil do sushi. Aí na sua casa você pode adicionar outros elementos, como cream cheese, maionese, assim como o sabor dos recheios. Você pode fazer essa versão vegetariana ou você pode optar por fazer o sushi tradicional. Agora vamos lavar o arroz com movimentos leves até que a água escorra quase transparente. Depois você vai colocar o arroz já lavado na panela, acrescente 2 xícaras de água e deixe descansando por 15 minutos. E nesse tempo a gente vai preparar os ingredientes do recheio. Depois de descascar e higienizar as cenouras, aqui eu estou utilizando 2 unidades, tá, gente? Nós vamos cortar elas no tamanho do comprimento. Se a cenoura for grande, aí você corta no meio. Corte em palitos em uma espessura média, não pode ser nem muito fino, nem muito grosso. E em seguida, você vai levar essa cenoura para cozinhar no banho-maria. Todos os ingredientes, assim como as quantidades, eu vou deixar na descrição do vídeo. Já vai deixando o seu like, comenta, fala pra gente o que você tá achando dessa receita, se você já comeu sushi assim e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, porque assim, sempre que a gente postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar você. Enquanto ela vai ficar aqui cozinhando, a gente vai cortar o pepino, que também já está higienizado. A gente vai repetir o mesmo processo. Vamos cortar em palitos em uma espessura média. Lembre de tirar as sementes, isso é importante para não deixar o seu sushi com água. Terminou de fazer esse processo, coloque o arroz para cozinhar em fogo alto com a panela tampada. E aí quando começar a ferver, você vai baixar o fogo e vai deixar cozinhar por cerca de 10 minutos ou até a água secar. E depois de cozido, mantenha a panela tampada por mais 8 minutos. Enquanto isso, vamos preparar o tempero desse arroz. Em uma panela, acrescente as 2 colheres de sopa de vinagre de arroz, o açúcar. O açúcar que eu estou usando aqui é o demerara, então a calda ela vai ficar mais amarelinha do que o normal, mas você pode utilizar o açúcar que você tem aí na sua casa. E se você quiser dar uma equilibrada nesse doce dessa calda, você acrescenta 1/4 de colher de chá de sal. Misture até dissolver o açúcar para ficar uma calda. Esse processo é bem rápido. Calda feita, você vai colocar o arroz em uma tigela grande. Em seguida, regue com a mistura de vinagre. Mexa bem para que todo o arroz pegue o sabor dessa calda.
Eu estou espalhando aqui para esfriar mais rápido, mas você pode utilizar um ventilador pequeno se você tiver. Gente, se você não for utilizar todo o arroz, você tem que cobrir ele com um pano úmido para evitar que ele resseque. E assim você pode utilizar ele no mesmo dia, seja no período da tarde ou da noite. É claro, se você estiver fazendo essa receita no horário do almoço e não for utilizar todo o arroz. E quando o arroz estiver frio, a gente vai para a montagem do sushi. Arroz frio, a gente começa a montagem do sushi. Você tem duas opções. Você pode utilizar as mãos para colocar o arroz na alga ou você pode utilizar uma colher. Eu vou fazer das duas maneiras. Se você optar em pegar o arroz com as mãos, mantenha do seu lado uma tigelinha com água para ir molhando as mãos e evitar que o arroz grude nos seus dedos. Uma vez que essa calda que a gente coloca no arroz, ela tem um açúcar e isso faz com que o arroz fique bem grudadinho. É importante essa tigelinha de água justamente por isso. Com a alga nori sobre a telinha, preencha com o arroz, depois você vai colocar os recheios. Como vocês já viram lá no início, a cenoura ela foi cozida no vapor e você vai ter aí a crocância do pepino, que está cru, e a doçura e a maciez dessa cenoura. Ah, eu já estava esquecendo de colocar o gergelim. Lembrando que o gergelim ele é opcional, tá, gente? Agora é enrolar apertando com cuidado para dar um formato uniforme e firme. Agora eu vou montar outro utilizando a colher. Aí você vai usar a parte de trás dessa colher e vai colocando o arroz. Se você optar por fazer assim, você dispensa o uso da tigelinha com água. Fez uma camada de arroz, deixa um espaço livre. Isso vai permitir que você enrole melhor e tenha um fechamento mais uniforme desse sushi. Coloque um pouco de gergelim por cima e aí novamente você vem colocando a cenoura e o pepino. Enrole sempre apertando de leve e vai estar pronto. E só depois de montar tudo é que vamos cortar. Repita esse mesmo processo da montagem até finalizar todo o arroz. Quando você estiver cortando, é importante que você tenha uma tigelinha com água, porque você vai limpando a faca nessa água para facilitar o corte de todo o sushi. Porque como o arroz ele foi temperado com essa calda que contém o açúcar, ele deixa o arroz bem juntinho e isso vai grudando na faca e vai impedindo que você corte de uma maneira mais bonitinha o sushi. Today I woke up feeling pretty good and feeling like I should go out on a run. Don't know where, I don't care. Put my headphones on and play my favorite
favorite song and drifted off to a different space. It's a feeling I can't ignore. It comes knocking on my door and I'm ready. When those bad thoughts find their way, I'm slammed. E aí, depois de cortar todos, é só empratar e servir. É uma opção deliciosa de um almoço, de um jantar. É um prato leve, é rápido de fazer, leva poucos ingredientes e sem contar que fica uma delícia. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima semana com mais uma receita. Um grande beijo, tchau e até lá!